voltamos! Eu sou Vanessa Martins da Silva e este é o Giro de Diálogos, um resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para mais um Giro de 2021? A CPI do genocídio chegou à sua 4ª semana e a cada reunião os brasileiros ficamos mais chocados com a irresponsabilidade e falta de profissionalismo do governo federal. Bom, porém, a gente sempre soube que isso era um projeto e não um acaso, não é mesmo? Até aqui foram convocadas 10 pessoas ligadas diretamente à gestão federal, entre elas os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o general Eduardo Pazuello. Na terça, o depoimento da secretária do Ministério da Saúde, Maiara Pinheiro, a capitã cloroquina, surpreendeu quando ela disse coisas absurdas sobre a Fiocruz e além aí de trazer também depoimentos contraditórios e notícias falsas na comissão. E como não poderia deixar de ser, mais uma vez a CPI acabou virando aí meme nas redes. Isso levou nosso querido jornalista e diretor Paulo Canabrava Filho a alertar para o fato de que a inteligência do governo é muito esperta e sabe como tirar proveito da mídia. Ou seja, para ele, abre aspas, tudo é ensaiado para eludir a culpa dos responsáveis, fecha aspas. Nesse caso, os militares. Faz sentido, né? Canabrava observa que Pazuello parecia estar aí muito à vontade na CPI, como se ele tivesse passado por algum treinamento para prestar o depoimento aí repleto de mentiras. Mas parece que o general não sentiu paz só na CPI não, né? No domingo, sem se importar com as mais de 450 mil pessoas que já morreram de Covid-19, o general estava faceiro ao lado do Jair Macabro Bolsonaro no passeio bizarro de moto pelo Rio de Janeiro. A aventura fascista custou mais de R$500 milhões aos cofres públicos. Pois é, fomos nós que pagamos isso aí. Tá ok? Em sua defesa, Pazuello disse que o ato político proibido a militares da ativa, sem autorização das Forças Armadas, não passou de um passeio de moto. Com o apoio do general Braga Neto, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, abriu uma ação disciplinar para punir Pazuello. Essa punição pode ser uma advertência, expulsão ou até uma prisão domiciliar. Para tentar solucionar a crise, o amigo de Jair Bolsonaro pediu desculpas. E o capetão, claro, saiu em defesa do militar, ao concordar que a ação não teve viés político, o que, sendo assim, não mereceria punição. Já o vice-presidente Hamilton Mourão, que foi punido em 2017 por declarações políticas, defendeu a mesma medida para Pazuello. O curioso é que hoje existem mais de 3 mil militares na ativa e atuando no governo federal. Muitos deles dando declarações políticas sim, e todos sem punição nenhuma. Ainda na CPI, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, denunciou a demora do governo federal para aceitar a oferta do laboratório chinês Sinovac para a entrega de mais de 100 milhões de doses da Coronavac até maio deste ano. Agora, eu espero que vocês estejam sentados, sentadas e com um chazinho de camomila tiracolo, porque vocês vão precisar. De acordo com Covas, o primeiro contato do Instituto com o Ministério da Saúde se deu em julho de 2020. Com novas tentativas, até janeiro de 21, foram 6 meses para fechar o contrato. Na primeira tentativa de negociação, a oferta visava a entrega de 60 milhões de doses até dezembro de 2020. Segundo ele, se não houvesse esse atraso, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação. Para ficar claro aqui, para ajudar. O teu comércio está fechado? A culpa é do Bolsonaro que não comprou vacina. Teus filhos estão há muito tempo sem ir para a escola, estão indo para a escola só alguns dias para aula presencial? Culpa do Bolsonaro que não comprou vacina. Você perdeu uma pessoa querida que já poderia estar vacinada se o governo tivesse respondido os e-mails? Culpa do Bolsonaro que não comprou vacina.
Se a economia não anda porque nós não conseguimos ainda sair de uma pandemia para a qual já tem vacina, a culpa é de quem não comprou vacina. Fim. A CPI da pandemia só tem ilustrado até agora o que a Diálogos do Sul expressa através das nossas análises todos os dias. Está na hora de uma grande frente antifascista. Está na hora de juntar todo mundo em defesa da soberania e da democracia. Na terça, completou 1 ano do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, fato que provocou uma enorme onda de manifestações antirracistas no país, o que não se via desde os movimentos pelos direitos civis nos anos 60. O movimento Black Lives Matter ajudou a derrubar Donald Trump e desde então obriga o país, que está aí cada vez mais inclinado a favor da luta contra o racismo, a impulsionar reformas para frear a violência policial. O presidente Joe Biden passou aí os últimos dias evitando perguntas sobre o envolvimento direto de seu país nos ataques de Israel contra a Palestina. O país permitiu que ocorresse um massacre ao povo palestino ao proporcionar aí, ano após ano, bilhões de dólares em ajuda militar a Israel. Porém, mesmo diante das críticas, o democrata tem se limitado a lamentar a tragédia e a dizer que, abre aspas, os Estados Unidos apoiam plenamente o direito de Israel a defender-se. Fecha aspas. Enquanto isso, analistas dizem que Israel precisa sofrer as consequências de seus atos na tragédia que durou 11 dias e atingiu hospitais, escolas, mesquitas, sedes oficiais do governo, veículos de imprensa, deixando um triste saldo de 232 pessoas assassinadas. Para a Federação Árabe Palestina no Brasil, o planeta não deve aceitar mais um cessar-fogo temporário, considerado aí frágil, por lideranças mundiais, que questionam a real intenção de Israel de cumprir acordos. A organização também alerta para o urgente fim da ocupação israelense e o cessar de todos os crimes de guerra e de lesa humanidade que são consequências dessa ação aí descrita como um apartheid por muitos críticos. Diante das acusações e da pressão internacional, a ONU aprovou a abertura de uma investigação que pode constituir as ações de Israel como crimes de guerra. No último domingo, 6 membros da equipe técnica de Keiko Fujimori e de Pedro Castillo se enfrentaram na TV no Peru. Do lado de Fujimori, os participantes demonstraram a intenção de manter o modelo econômico e social de governo que rege o Peru atual, com suas desigualdades e iniquidades. Afinal, não é segredo para ninguém que Keiko seguirá a política da oligarquia mafiosa a qual seu pai é diretamente associado. E de outro lado, a equipe de Castillo apresentou a intenção de mudar esse modelo ao travar uma luta contra o continuismo neoliberal em proveito do poder empresarial, como ocorre hoje. A verdade é que, com medo de perder a mamata, a extrema-direita treme ao saber que Castillo pode governar para o povo e acabar com as injustiças e os abusos que ocorrem no país. Bom, aqui a gente segue muito ansiosos e de perto o que está acontecendo nessa nação andina. Então, quer saber mais? Corre lá na Diálogos e acompanhe. As coisas por aqui andam tão graves que o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, comparou os depoimentos prestados à comissão com o Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes de lesa humanidade cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar aqui que a conclusão de Hannah Arendt no julgamento de Eichmann é que ele cometeu todas aquelas atrocidades que os superiores ordenaram sem se questionar com o que acontecia com aquelas vidas humanas. Vamos ao relato dela mesma. A mais decisiva falha de caráter de Eichmann era sua quase total incapacidade de olhar qualquer coisa do ponto de vista do outro, sendo antes de tudo um burocrata que cumpria a ordem sem pensar. Numa descrição sintética, para a autora, ele seria uma pessoa mediana, normal, nem burra, nem doutrinada, nem cínica, embora inteiramente incapaz de distinguir o certo do errado. E é aí que entra a comparação de Renan com Pazuello. Mas Renan não foi o único a dizer que a situação em que vivemos é assustadoramente semelhante ao genocídio que aconteceu na Alemanha.
E nossos leitores, obviamente, se interessaram aí pelos pontos em comum entre a ditadura de Adolf Hitler e a gestão de Jair Bolsonaro, como levantado pelo nosso colunista Carlos Russo Jr. Então vale a pena ler e entender que aquele passeio de moto inocente, mencionado aí no começo do nosso giro, não foi nada inocente, não é bem por aí. Hoje é só! Como muitos de vocês devem estar sabendo, amanhã, sábado, tem protestos em todo o país contra o governo Bolsonaro. Infelizmente, nós corremos o risco de que essa CPI aí do genocídio termine em pizza, como é normal aqui neste país dos absurdos. Então será preciso uma grande massa para pressionar os governantes por vacina, auxílio emergencial e justiça. Aqui embaixo vocês vão encontrar os pontos de concentração das manifestações e, por favor, quem for se somar, lembre-se de usar máscara PFF2 e usar álcool em gel. Quem não puder ir, não quiser ir, não se preocupem também. Vocês podem acompanhar tudo e ajudar muito divulgando, compartilhando e interagindo aí pelas redes sociais. Com texto de Mariane Barbosa, edição e apresentação desta que vos fala e suporte de Jorge Guariente, ficamos por aqui. Esta produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana!